Arrependimento, conversão e batismo. Com que mensagem iniciou João o Batista seu ministério? Diz a Escritura: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Com qual mensagem começou Jesus a sua pregação aos seus contemporâneos? Diz a Escritura: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. E arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Que mandou Pedro aos seus contemporâneos no dia de Pentecostes? Diz a Escritura: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Que é arrependimento? É deixar de fazer o mal, renunciando o pecado. Veja, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Que instrução deu Paulo aos homens de Éfeso? Diz a Escritura: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Atos, capítulo 14, versículo 15. Que é conversão? Mudança. Através de que manda Deus ao homem se converter? Convertei-vos pela minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1, versículo 23. Que é a repreensão do Senhor? A sua palavra ou a sua lei. Por quê? Porque é o que pode libertar o homem da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. João, capítulo 12, versículo 50. E a palavra de Deus é a sua lei. Salmo 119, versos 160 e 142. O que acontecerá com um homem que não se converter, depois de ter tido pleno conhecimento da verdade? Diz a Escritura: Porque se pecarmos deliberadamente depois de termos tido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação de horror, de fogo que há de consumir o adversário. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Que manda o Espírito Santo falando por Isaías? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Como deve ser isso? Diz a Escritura: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Que disse o apóstolo Pedro aos judeus no dia de Pentecostes? Diz a Escritura: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Que fazia o povo que ia a João para ser batizado? Diz a Escritura: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus, capítulo 3, versículo 6. E mais: E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Que fizeram os homens de Éfeso que creram na pregação de Paulo? Diz a Escritura: E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Atos, capítulo 19, versículo 18. Pode o batismo de imersão purificar pecados? Não. A que batismo referiu-se o apóstolo no dia de Pentecostes? Diz a Escritura: Ao batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus, o Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que ressurreição de Jesus é essa, se ele já havia ressuscitado há muito?
ao restabelecimento da sua lei que o representa e que, para os judeus da época, estava como morta. O que significa a água limpa da qual fala o missivista aos Hebreus? Diz a Escritura, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. Disse Jesus que quem não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Acaso estava ele referindo-se a batismo de imersão? Não. Que nos dá certeza de que ele estava referindo-se à sua palavra. Diz a Escritura, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Nesse caso, o que é o batismo nas águas? Diz a Escritura, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que simboliza o batismo? Diz a Escritura, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Que é o poder de Deus através do qual somos ressuscitados? Diz a Escritura, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. E que é o Evangelho? A lei de Deus, confira no questionário com o mesmo título. Já que o batismo é sepultamento e a ressurreição se dá pela fé no poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho, e o Evangelho é a lei de Deus, o lavar da regeneração se dá pelo batismo de imersão? Não. O batismo de imersão ou nas águas é simbolismo da morte para o pecado. Nesse caso, o que significa o batismo que, no dia de Pentecostes, o apóstolo mandou que fossem batizados em nome de Jesus? A aceitação da lei de Cristo, que é o seu nome, a sua fama, o seu domínio, o seu senhorio. Confira com o argumento intitulado Um Nome sobre todo nome. Que outro texto confirma nossa assertiva? Diz a Escritura, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Atos capítulo 2, versículo 41, primeira parte. Que pergunta fez Paulo aos crentes de Éfeso quando lá ele chegou? Diz a Escritura, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Atos capítulo 19, versículo 2. Que resposta recebeu ele? Diz a Escritura, nem ao menos ouvimos que existe Espírito Santo. Atos, capítulo 19, versículo 2, última parte. Que mais perguntou Paulo a seguir e que resposta recebeu? Diz a Escritura, em que batismo foste então batizados? Responderam-lhe, no batismo de João. Atos, capítulo 19, versículo 3. Que lhes disse Paulo? Diz a Escritura, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Atos capítulo 19, versículo 4. Que diz a Escritura a seguir? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 5. Como se dá esse batismo? A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, crendo em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê na justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. No texto fala a Escritura sobre batismo em água? Não. Nesse caso, que batismo foi esse? Diz a Escritura, a aceitação dos mandamentos de Cristo que corresponde à sua aliança, sua palavra, sua lei. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, Salmo 119, verso 160 e 142. Que episódio bíblico consubstancia a ideia de que o batismo nas águas não propicia novo nascimento? Porque apesar de o apóstolo Paulo dizer aos coríntios que ele os havia gerado em Cristo Jesus, ele diz que só lembra de ter batizado a Crispo, a Gaio e os da casa de Estéfana. Porque Jesus não lhe enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, para que ninguém dissesse que havia sido batizado em nome dele, de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, 16 e 17. Capítulo 4, versículo 15. Assim, os conversos eram gerados em Cristo pela palavra e não por batismo de imersão. Que diz a Escritura sobre os que saíram do Egito pela mão de Moisés? Que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Em nome de quem João o Batista batizava? Não consta. Em nome de quem Jesus foi batizado por João? Não consta.
Em nome de quem mandou Jesus que os seus discípulos batizassem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. O que isso significa? O batismo pela palavra de Deus, que é do Pai, é o Filho e é Espírito. Como comprovamos isso? Diz a Escritura: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. E mais: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E as palavras são Espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. E mais: Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Marcos capítulo 10, versículo 39. Quem é Cristo? Cristo é a pessoa jurídica de Deus, e que corresponde à palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, ou os seus mandamentos, a sua verdade, a sua justiça, o caminho e a vida eterna. Romanos capítulo 10, versículos de 6 a 10, Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 14, João 1, versículo 1 e 14, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Malaquias capítulo 2, versículos 8 e 9, e João capítulo 12, versículo 50. Como não podemos entrar no reino de Deus? Diz a Escritura, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Quem são os nascidos de Deus? Diz a Escritura: se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo 2, versículo 29. Por Oliprestes, missionário, na voz de Oliprestes e Leonardo Guerreiro.